Oi, gente, eu sou a Marina Tussetti e no episódio de hoje do UXPlay Podcast, a gente vai falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No primeiro bloco, a gente conversou sobre a redação do Enem com a professora Fabiana Kaldoinski. Ela é licenciada em Letras e mestre e doutora em Educação, além de especialista em leitura e produção textual. Também falamos sobre técnicas e organização de estudos com o professor Lucas de Oliveira. Ele que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Neurociências e professor aqui da UX desde 2008. Já no segundo bloco, a gente conversou com o professor graduado em Administração, Leonardo Roth, responsável pelo atendimento ao aluno aqui na UX, e a graduada em Licenciatura em História pela Universidade de Coimbra, Rafaela Casagrande. Eles falaram com a gente sobre os benefícios e as oportunidades que uma boa nota no Enem pode oferecer. O prof. Leonardo falou sobre como a nota do Enem pode ser aproveitada, inclusive aqui na UX, e a Rafaela contou a experiência dela de cursar a graduação no exterior. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos começar contigo, prof. Fabiana. A gente ouve falar tanto sobre a redação nota 1000, as dicas, as preparações, enfim. Por que a redação do Enem é tão importante tanto para o aluno quanto para a nota global? A redação do Enem, ela tem uma avaliação muito importante para o aluno, porque é por meio dela que você consegue, muitas vezes, ter um acesso diferenciado. Nós sempre falamos que, às vezes, estudantes que vão muito bem na prova objetiva e acabam tropeçando um pouquinho na redação, não conseguem a tão sonhada vaga. E quanto mais nós conseguirmos uma nota adequada, uma nota boa na redação, mais chance vamos ter. Então, eu sempre oriento os estudantes a buscarem, a se prepararem com antecedência, a praticarem bastante o gênero para ter uma boa nota. Exatamente. E sobre o gênero, a redação do Enem é essencialmente dissertativa argumentativa, né? Então, eu queria que tu explicasse quais são as características desse gênero, quais são as estruturas que compõem ele. O gênero redação escolar, que tem essa estrutura dissertativa argumentativa, ele exige que o candidato se posicione criticamente diante da realidade. Então, vocês vão perceber que os temas sempre têm um apelo social, cultural, fazendo com que este estudante possa manifestar os conhecimentos construídos na sua educação básica. E é por isso que nós temos algumas dicas, sim, que podem ajudar o estudante a estruturar, e começa sempre pela análise atenta do tema. Uma boa leitura da proposta de redação implica que se preste atenção às palavras-chave essenciais que aparecem no tema, que se leia com propriedade os textos motivadores, que é aquele mote, aquela preparação para depois o estudante adentrar mesmo na especificidade do tema, sem copiar nada deste mote. É bem importante que este mote seja só um guia para não haver aquele desvio temático, que nós chamamos de tangenciamento, para que o aluno, ele possa, esse candidato, ficar nos limites do tema que foi abordado e dentro dessa especificidade, não abordando apenas o assunto, digamos. Quando nós estamos diante da proposta que fala sobre a violência contra a mulher, ele precisa falar de fato sobre a violência contra a mulher. Se ele falar só da violência, ele está com um tangenciamento. É nesse sentido que, a partir do tema, de uma análise bem atenta da proposta, este estudante se posiciona, ele cria sua tese. Então, a tese é o ponto de vista que ele tem sobre o tema. Então, ele precisa se perguntar, a partir daquele tema, sobre a violência contra a mulher, por exemplo, o que eu penso sobre a violência contra a mulher? Então, ele vai criar um juízo de valor. Eu sou a favor, eu sou contra. Obviamente, esses temas já são direcionados para um respeito aos direitos humanos, para que ele faça uma abordagem construtiva. Ele fazendo essa análise crítica do tema, ele vai criar um posicionamento crítico, que é a tese. E essa tese precisa ser defendida. É por isso que nós dizemos que o texto, ele é dissertativo argumentativo. Argumentar pressupõe defender esse ponto de vista com argumentos. Argumentar é justificar, é buscar explicar o porquê que ele pensa daquela forma, por que ele se posiciona contra a violência contra a mulher. E buscar também evidências, ou seja, estratégias argumentativas, como diz lá no guia de redação do Enem e INEP, buscar estratégias argumentativas que possam fortalecer esses argumentos para defender sua tese. Então vejam que essa estrutura pressupõe uma rede de relações que vai sendo estabelecida dentro do texto. A saber, a tese vai ser defendida com bons argumentos. E estes argumentos, eles são materializados, eles ficam mais concretos com as evidências ou estratégias argumentativas
que envolvem fatos, exemplos, uso de voz de autoridade, que são os pensadores, desde que bem articulados e conectados à discussão, pode usar estatísticas, dados gerais, um testemunho. Vai da parte do repertório do aluno, né? Perfeito. E aí, eu queria te perguntar, por exemplo, tô ali na hora da redação e eu não lembro algum dado, não tenho nenhum pensador, não tenho nenhum repertório para adicionar. Uma dúvida que eu vejo que é muito comum. Eu tenho um dado ali no texto motivador, é um gráfico e tem a fonte, e a pessoa pode usar o que está descrito nesse gráfico e com essa fonte para usar como base, como exemplo, para sustentar a tese? Teria como fazer isso ou seria copiar o texto motivador? É uma cópia. É uma cópia. Tanto cópia quanto paráfrase, que a paráfrase é dizer com as minhas palavras o que estava sendo dito lá no texto, não é bem vista. Porque pode indicar que o estudante, ele talvez não tenha um repertório seu, autoral, criativo, para defender essa tese. Então, nós não indicamos nem copiar e nem se basear em nada que está na redação e nem na prova. Tanto que, se vocês forem olhar toda a grade de redação e de correção, o estudante que copia qualquer dado dos textos motivadores tem a nota reduzida a 80 de 200 na competência 2, na 3 e na 5. Então, a avaliação do Enem ela é bem criteriosa, com base em 5 competências, e essas competências são bem distintas. É bem interessante que o aluno também tenha uma noção de como ele vai ser avaliado para o que evitar. Uma das coisas a evitar é copiar o mote. Justamente sobre as competências que eu queria falar contigo. São 5. E quais são essas competências avaliadas na redação? Eu vou falar de uma forma mais didática, claro, porque tem uma série de termos técnicos, como repertório cultural, proposta de intervenção social. Então, se eu não usar os termos do Enem, é para ficar mais acessível às pessoas. É justamente para o aluno mesmo que está se preparando para ficar bem claro para todo mundo, enfim. Então, são 5 competências. A primeira delas diz respeito a uma construção textual que respeite as normas gramaticais e que também evite informalidades, que mostre que esse texto é construído a partir da norma culta. Então, o que eu tenho que observar? Depois que eu escrevi a minha redação, o ideal é fazer uma boa revisão para verificar se tem algum erro de pontuação, de concordância, regência, tudo que nós estudamos em termos de análise linguística, de gramática na escola. E também, no que se refere a impropérios, a termos informais, nós vamos pensar que a escrita, ela precisa estar de acordo com a norma culta. Então, não vai ter termos como, o aluno vai evitar termos como daí, e aí, aqueles todos que eles usam para conversar com seus amigos, em uma roda de conversa, em um encontro informal. Na redação, vão ser evitados porque isso acaba descontando nota também na competência 1. Então, fazendo uma síntese, a competência 1, ela tem uma avaliação a respeito dos aspectos gramaticais e do uso da norma culta da língua portuguesa. A competência 2 também, ela é muito importante e eu diria que ela é um guia para o texto, porque ela vai verificar se o aluno está conseguindo desenvolver o texto dele dentro dos limites estruturais, argumentativos e dissertativos, ou seja, se ele vai de fato observar o tema, defender a sua tese e depois, em relação à sua tese, buscar mobilizar um repertório sociocultural produtivo. O que significa isso? Que ele vai tentar fortalecer os seus argumentos apoiado em evidências, apoiado em relações de causa e consequência, fazendo uma análise crítica da realidade, mobilizando os conhecimentos que foram construídos ao longo da sua formação. Eu sempre comento com os estudantes, você não precisa dizer coisas mirabolantes, você precisa construir bem esse texto e demonstrar criticidade e mostrar para a banca que você pensa criticamente a respeito da realidade. Se você lê filosofia, sociologia e consegue fazer uma análise crítica naquele parágrafo a respeito do tema com propriedade, usando um filósofo, ótimo. Mas o que a gente não indica é que os estudantes busquem assim fazer a redação a partir de uma fórmula, uma receita pronta, aquela famosa receita de bolo para redação, em que força a colocar uma citação, coloca Platão, coloca Bauman, apenas para tentar buscar ampliar esse repertório sociocultural, mas não consegue conectar a ideia desse pensador
ao argumento que ele está construindo. Então, isso acaba tendo um efeito contrário do desejado. Claro. Nós sempre vamos dizer que existe, então, essa correlação, que é bem claro lá no guia, na cartilha que vai para o estudante disponibilizada pelo MEC. Eu tenho que, a partir do tema, criar uma tese, defender a tese com argumentos. Os argumentos estão apoiados numa estratégia argumentativa, envolvendo fatos, exemplos, pensadores, né, que é a voz de autoridade, estatísticas, comparações, contrastes, tudo que eu conseguir mobilizar para fortalecer essa ideia. E a partir dessa problemática que eu criei, depois eu vou criar uma proposta de intervenção social para o problema, que é uma tentativa de buscar soluções para aquela situação que se coloca. Mas o que é bem importante dessa competência 2 é que ela valoriza e ela avalia esse todo. A competência 3, então, ela verifica a seleção, a organização dessas ideias, ela envolve a coerência. A competência 4 envolve a coesão textual, porque ela verifica os mecanismos necessários para argumentar. Então, qual seria a dica para o nosso estudante? Que ele busque usar as conjunções adequadamente. As conjunções, lembrando, um mas, usar um portanto, um diante disso. Conectivo, né? Os conectivos. Isso. Para poder fazer essa articulação entre as partes do texto. Desde dentro do parágrafo, fazendo retomadas sem muitas repetições de palavras, quanto entre os parágrafos para conectar as ideias. Então, aqui estamos diante da avaliação da competência 4. E a competência 5, ela avalia a proposta de intervenção social, da qual eu falava antes, que diz respeito a uma tentativa de dar caminhos para a resolução daquele problema. Porque vamos imaginar, sobre a violência contra a mulher, que já foi um tema do Enem, nós podemos pensar, quem pode fazer algo? Então, tem alguns eixos para nós refletirmos que envolve, por exemplo, quem pode fazer em termos de cidadãos, das instituições, o governo, a igreja, as ONGs, Quais personagens podem contribuir para solucionar esse problema? Eu até queria te perguntar, da parte da proposta de intervenção, um clichê que a gente vê, cabe ao governo federal criar programas, enfim, mas acaba sendo um clichê que todo mundo usa e talvez não destaque o aluno na hora da avaliação. Claro, depende muito do tema, mas como é que ele pode ir além dos clichês? O que ele tem que ter em mente, assim, para ter uma proposta de intervenção que realmente faça sentido e que não fique no clichê mesmo? Eu penso que tu trouxeste duas questões importantes. Uma é, a proposta de intervenção tem que estar alinhada à discussão desenvolvida no texto. Então, tem que pensar na hora. Bom, se diante da violência contra a mulher, toda a minha discussão de um dos argumentos foi pautada em torno do processo histórico de submissão que essa mulher vem sofrendo, eu tenho que pensar qual é o órgão, a instituição mais propício, mais adequado para tentar fazer uma intervenção. Então, eu vejo que nós não precisamos pensar em clichê ou não clichê, porque talvez, naquele caso, o governo seja importante. Depende, pode ser que sejam necessárias novas leis, que seja necessário fiscalização. E um detalhe muito importante é que não só colocar, por exemplo, a instituição e o que fazer, mas como fazer, detalhar muito bem essa proposta. Inclusive, é um dos itens da avaliação. Se o estudante não detalha como fazer isso e apenas coloca a informação do que fazer e quem pode estar envolvido nessa discussão, nessa melhoria, ele tem a sua nota na competência 5 já reduzida a 120, pensando que em cada uma dessas 5 competências o aluno pode tirar 200, totalizando 1.000. Ou seja, eu sempre digo para eles que pode ser um momento de conseguir a vaga ou não, a tão sonhada vaga. Exato. Em cada uma dessas competências, qualquer deslize acaba tirando 40 pontos de nota. Ou seja, uma proposta de intervenção muito adequada é aquela que tenta dar uma espécie de solução para o que foi discutido no texto. Então, nós não podemos também, novamente, criar aquela fórmula mágica. Se ele desenvolveu 2 argumentos, porque eu diria que um texto de até 30 linhas, que é o Enem, ele não dá um espaço tão grande para
colocar 5 argumentos. O estudante vai escolher. Eu sempre indico 2 argumentos, é o ideal, talvez 2 parágrafos de desenvolvimento com os argumentos muito bem estruturados, organizados, com um dado que possa evidenciar o dizer. E então nós teríamos 2 boas propostas de intervenção, minimamente, que apresentem quem, o que vai fazer e como fazer isso. Como vai fazer. É esse o como diferencial. Ou seja, como nós vamos mobilizar? Falando dessas questões de fórmula mágica e tal, quais são os erros ou os mitos mais comuns sobre a redação que tu percebe que é uma coisa que, eu ouvi falar que é desse jeito que tem que fazer a redação e, na verdade, não é uma coisa que pode acarretar em desconto. Tem algum mito ou erro que tu escuta mais dos alunos? Sim, sempre tem. A redação, ela está envolta em muitos mitos. Eu penso que o maior é relacionado ao que tu disseste, que somente aquela redação que está ligada a uma padronização que segue os preceitos daquelas redações que são exemplo de nota 1000, vai tirar nota 1000 novamente ou vai tirar uma boa nota. Mas nós sabemos que argumentar pressupõe defender esse ponto de vista. Claro que precisa de organização de ideias, mas nós não precisamos exatamente ter sempre a mesmíssima estrutura, nós não precisamos ter sempre um pensador, por exemplo, que é o maior mito. Tem que ter um pensador, porque se não tem um pensador expresso, a redação não vai tirar uma boa nota, isso não é verdade. É óbvio que se o aluno domina e insere com propriedade um pensador, mostra que ele tem um conhecimento de sociologia, de filosofia e está trazendo uma ideia diferenciada, mas não significa que é só e somente só isso que vai fazer tirar uma boa nota. A argumentação, ela é muito complexa. Eu diria que uma dica essencial nesse sentido é que o estudante já observe bem o tema, faça seu plano de texto antes de começar a escrever, ou seja, já mais ou menos organize num rascunho tópicos, palavras-chave que possam ajudar a defender a tese. Por exemplo, sobre o tema da violência contra a mulher, eu vou me posicionar, eu já penso, vou me posicionar dizendo que essa violência é negativa, que ela é inadequada, eu crio um juízo de valor, eu já penso em 2 palavras-chave que podem ser a centralidade da organização das minhas ideias para cada um dos argumentos. Um, por exemplo, submissão, o outro, desigualdade. E depois, a partir dessa ideia, como eu combato a submissão, como eu combato a desigualdade, eu já tenho uma ideia de uma espécie de um esqueleto, um plano de texto que vai me ajudar. E eu não preciso seguir aquelas receitas de internet que dão uma fórmula para introdução, uma fórmula para conclusão, eu tenho que ser autoral. O Enem não usa esse termo autoral, mas ele fala em repertório sociocultural produtivo. Então, a originalidade, o desenvolvimento desse tema a partir de ideias que possam mobilizar, de fato, uma criticidade e mostrar que este estudante, ele é um ser pensante e que ele quer fazer a diferença no mundo, na sociedade. Que bacana. Sobre essa questão de estruturar e planejar, depois a gente vai conversar um pouquinho com o Prof. Lucas, mas para ir encerrando o assunto da redação do Enem, queria te perguntar, até hoje tu tem, na tua opinião, assim, um tema que foi mais difícil e se tu tem um palpite para o tema da redação desse ano? Um tema difícil talvez tenha sido relacionado à documentação, às pessoas que não tinham registro. Sim. E eu acho que é algo bem interessante a ser pensado, porque justamente a proposta do Enem é uma discussão de cunho cultural, social, político. E o estudante precisa perceber o que mobiliza a sociedade no seu tempo. Se nós pararmos para pensar no ano passado, a discussão sobre os povos nativos, ela mobilizou muitas questões que estavam na mídia, que estavam sendo discutidas, como a invasão das terras indígenas, o garimpo, a morte de povos indígenas. E isso tudo precisa ser olhado com criticidade. Então, eu diria que é muito difícil dar um palpite sobre tema e que temas talvez difíceis são aqueles que os estudantes imaginam que nunca vai aparecer, mas tudo pode aparecer quando
isso gera empecilhos às pessoas, porque eu lembro dessa situação de pessoas sem registros, nós começamos a imaginar o quanto a falta desse registro formal inviabiliza o acesso cidadão. Com certeza. Ou seja, o tema ele pode ser tanto o que um estudante olha para mim e diz, mas prof, isso é óbvio, como o combate à pobreza, quanto um aspecto extremamente específico que ao longo destes últimos anos foi abordado, como, por exemplo, um dos itens das ODS, claro, de desenvolvimento sustentável. Um deles, talvez cidades inteligentes, pode aparecer no Enem, e as pessoas vão dizer, nossa, nunca estudei sobre cidades inteligentes. Exato, é bom ficar ligado também em temas do cotidiano, assuntos que estão em alta. Eu lembro que uma vez minha professora de redação comentando, a gente estava dando palpites, qual que vai ser o tema da redação do Enem? E aí uma aluna sugeriu, eu acho que vai ser a questão da intolerância religiosa, que eu acho que foi o tema de 2016, se não me engano. Mas isso é muito óbvio, todo mundo tá falando sobre isso, e acabou que foi. Tem vezes que, no caso, o ano que eu fiz, 2018, foi do acesso ao cinema, acesso à cultura, e eu disse, realmente, era um tema que eu não tava esperando, assim, não era tão debatido na mídia como era da intolerância religiosa, mas que nem tu falou, não tem como a gente prever. Pensando agora na parte da preparação para a prova em si, também envolvendo a questão da redação, quando a gente para analisar, quando o aluno vai olhar, nossa, eu tenho que saber tudo isso aqui para o Enem, é um ensino médio inteiro, é uma quantidade enorme de conteúdo. Aí a pessoa pensa, como é que eu vou me lembrar dessa fórmula, desse texto, desse conteúdo, desse assunto? Prof. Lucas, existe alguma estratégia que o aluno pode usar para tentar melhorar, assim, a quantidade de conteúdo que ele absorve por meio do estudo? Ou como é que funciona? Eu sempre trabalho com a ideia de que a gente precisa organizar as coisas, né? A gente tem que ter uma organização do tempo, uma organização do espaço, e no tempo que a gente tem disponível, a gente tem que estudar de uma maneira que seja efetiva. Né? O que a gente acaba vendo em muitos casos é o desejo do estudante por fazer o seu estudo, né? A intenção de estar estudando, mas chega na hora ele não consegue se organizar, e quando ele até vai estudar, ele não está usando uma técnica que seja especialmente eficiente. Algumas observações simples, por exemplo. Você vai estudar num determinado espaço da casa, ou mesmo vai estudar na escola, na biblioteca, talvez. Precisa preparar esse espaço de uma maneira que não tenha distratores. Um dos distratores mais comuns que a gente tem são os aparelhos celulares, que estão sempre requerendo a nossa atenção, seja por meio de notificações, seja por meio da gente mesmo se perguntando, mas será que responderam a minha mensagem? Então, tem alguns estudos mostrando que o simples fato do aparelho celular estar dentro do campo de visão do indivíduo já diminui a habilidade cognitiva dele. Isso é muito interessante. Então, a não ser que a pessoa esteja utilizando como equipamento para acessar a sua forma de estudo, de repente está assistindo um vídeo ou está lendo um texto por meio do equipamento, é melhor deixar o aparelho celular em outra peça da casa, ou se de repente não está em casa, na bolsa, ou no bolso, na mochila, fora do campo de visão. Então, eliminar esse tipo de distrator, para mim, parece crucial. Segundo, eliminar os outros distratores. Muitas pessoas, quando vão estudar, elas têm o hábito de ter caderno e ter várias canetas de cores diferentes, e tem o estojo, e tem a água. Eu sou esse tipo de pessoa. Pois é. Para algumas pessoas, isso não vai ser problema. Mas tem alguns indivíduos que, se tu tem muita caneta ali, já tem distratores um pouco demais. Então, é importante também que a pessoa descubra o que é o espaço mínimo com o qual ela consegue fazer o estudo dela. Né? E em muitos casos vai ser talvez o caderno, o lápis, uma borracha ou uma caneta e seja um livro de referência ou se ela está vendo algum vídeo, alguma coisa, o equipamento mínimo necessário. Então, ponto de partida inicial, limpar o espaço. Segundo ponto, muitas pessoas quando vão estudar, elas utilizam técnicas de estudo que nem sempre são as mais eficazes no uso do tempo. Por exemplo, uma técnica bem comum é ler o texto 2 vezes. Você lê a primeira vez para se familiarizar com a estrutura dele, para ter ideia do que está sendo discutido, e as pessoas leem uma segunda vez para tentar entender um pouco melhor. Você já sabe como termina, então, um texto didático, por exemplo, você já sabe como termina, então você consegue se apropriar melhor das informações que estão sendo trazidas no início. As evidências mostram que ler 2 vezes é péssimo. É perda de tempo se tu não for fazer alguma coisa com aquela segunda leitura.
Outro exemplo de técnica pouco eficiente, sublinhar texto. Então a pessoa está lendo, tem um texto didático, pode ser um livro ou alguma outra forma, e ela de alguma forma vai colocando marcações, a caneta, ou se está num dispositivo eletrônico, vai colocando, sublinhando ou marcando de alguma forma, e ela não faz nada com isso depois. Ela não usa para um resumo, ela não usa para alguma forma de síntese ou de reorganização daquele conteúdo. Se você só está sublinhando, você está perdendo tempo. Isso é muito importante. Feita essa ressalva de técnicas que às vezes não funcionam muito bem, as evidências mostram que não funcionam, o que parece ser a melhor opção? Tá? Fazer exercício. Se assemelha, mas é um pouco diferente da redação, né? Mas a Fabiana trouxe a ideia de pratique bastante a redação. O argumento aqui é o mesmo. Pratique bastante por meio de perguntas semelhantes a que você vai ter que responder na avaliação do Enem. Hoje, tudo quanto é prova de Enem anterior já está disponível, não é difícil de encontrar. E elas vêm com gabarito, inclusive. E o gabarito é uma situação especial, deixa ele de lado de início. Exato. Certo? Então, pegue de repente a prova mais recente e responda aquelas questões. Depois você verifica com o gabarito, acertei essas, ok, né? Confirmo que eu estou dominando o suficiente esse assunto, não acertei essas, por que eu errei? Exato. Certo? Eu chamo a atenção disso porque muitas vezes as pessoas elas vão pegar as perguntas e vão direto olhar o gabarito. Isso não funciona. Claro, já tem o spoiler ali, Exatamente, já está sabendo como é que é a resposta. É um pedido que os meus estudantes frequentemente fazem. Professor, pode liberar os gabaritos? Não. Eu quero que você faça, você vai ver se você acertou ou errou, né? No ambiente que nós temos aqui na universidade, você vai ver se você acertou ou errou. Se você errou, você vai ter que fazer de novo, porque o exercício está liberado para fazer várias vezes, até você conseguir você chegar na resposta correta. Então, uma das dicas básicas é pegue as provas anteriores do Enem e resolva, certo? E aí entra o elemento planejamento do tempo, certo? É necessário rotina e é necessário uma previsão de o que será estudado, quando, em que momento e com que nível de profundidade. A gente vê muitas pessoas querendo reservar horários. Eu quero estudar durante a semana e eu vou estudar na quinta. Mas chega na quinta-feira, tem alguma outra coisa mais interessante, tem alguma outra demanda. E nesse aspecto as famílias precisam contribuir. Se aquele é o horário que o estudante reservou para ficar focado na preparação para o Enem, que a família, por favor, permita que esse estudante utilize esse tempo. A gente sabe que vários estudantes trabalham, que as demandas da própria escola são bastante variadas, mas se a pessoa reservou-se aquele período, né, que as outras pessoas que moram com ela permitam que aquele tempo aconteça. E aí entra o segundo elemento em termos de técnica de estudo. Um é fazer exercícios. Sim. O outro elemento é ao longo do tempo. Pois é. Muita gente fala sobre a diferença entre memorizar e decorar um assunto e a diferença de fato aprender alguma coisa. Então, como é que a nossa memória vai funcionar para entender um conceito e lembrar dele no longo prazo? Então, esse é um ponto importante se a gente começa a falar de memória e aprendizagem, né? Só uma ressalva anterior. O que às vezes as pessoas falam de memorização é uma simplificação, né? Hoje a gente entende, em termos de como funciona o sistema nervoso, que memória é o processo por meio do qual o nosso sistema nervoso vai se transformando. Isso vai mudar os nossos comportamentos, isso vai fazer com que antes eu não pudesse responder uma pergunta, porque eu não tinha resposta, e agora, de repente, eu consigo ter a resposta. Então, memória é o que vai fazer transformação no nosso sistema nervoso. E a gente tem mais de um tipo de memória, mais de um sistema de memória. Então, quando a gente está pela primeira vez lendo um texto, ou a gente está assistindo um vídeo, ou está tendo a discussão em sala de aula, a gente está tendo primeiro contato com determinados tópicos, a gente usa um sistema de memória, que a gente costuma chamar de memória declarativa. É aquela memória sobre as coisas que a gente consegue contar para os outros. Olha só, hoje na aula eu aprendi sobre. Esse é um sistema de memória muito flexível, a gente aprende rápido. Mas na hora de lembrar, ele não é tão eficaz, ele não é tão rápido para a gente conseguir acessar aquela resposta. Só que tem um outro sistema de memória que eu costumo dizer que é mais importante ainda, que é a chamada memória não declarativa, das coisas que a gente faz, não das coisas que a gente conta para os outros. Né? Sempre que alguém pede, me explica como se faz isso, e a gente diz, deixa que eu te mostro, esse outro sistema de memória.
Esse sistema, ele é lento para aprender. Ele requer repetição, exercício e muita prática. Mas quando a gente consegue aprender alguma coisa com esse sistema, a gente lembra com facilidade, certo? Então, qual é o argumento básico que eu trago? A gente precisa se familiarizar com uma série de assuntos. E como a Fabiana mencionou, eu tenho que ler bastante, eu tenho que ter um referencial cultural bastante amplo. Ler uma vez sobre esse assunto, sobre cada assunto, não é suficiente. Eu tenho que constantemente estar lendo, relendo, me familiarizando, refamiliarizando, né, vendo o que está surgindo na mídia, quais são as discussões correntes, e, portanto, ouvir falar naquilo, e especialmente, portanto, participar dessa discussão, isso é importante. Aí a gente vai começando a colocar essas coisas todas também nesse outro sistema de memória. E esse é o que é rápido para a gente conseguir utilizar nos tempos que às vezes a gente tem, seja numa prova com questões objetivas, seja numa redação. Então, voltando para o argumento original, eu preciso fazer exercício. E eu preciso fazer exercício ao longo de várias semanas, para que eu possa ir lentamente, por meio de repetição, e não é memorização aí, é familiarização com os conceitos e eles se tornarem tão naturais para mim que eu não preciso mais pensar neles. Eles simplesmente estão disponíveis, para que eu consiga recrutar esse outro sistema. Né? Então, de uma maneira mais simples, o que a gente tem bastante evidência que funciona é fazer exercício ao longo do tempo, não só no período próximo ao da avaliação. Então, talvez seja um pouco exagerado, mas eu diria que se você está realmente preocupado com o Enem, você está preocupado com a sua preparação, não deixe para se preparar no último meio ano, não deixe para se preparar no último ano, certo? Já comece, de repente, identificando nas questões dos Enems anteriores, ok, esses assuntos que eu estou vendo no primeiro ano, vamos já começar a fazer alguns exercícios sobre esses assuntos. Vai requerer essa organização no tempo e isso requer disciplina por parte do indivíduo. E nem todo mundo tem a disciplina necessária, né? Exato, eu queria te perguntar sobre como faz para se manter motivado no meio dessa rotina de estudos que é intensa. Porque por mais que talvez o aluno tenha essa organização de, beleza, vamos pensar com o tempo, a longo prazo, a motivação pode falhar no meio do caminho. Então, como uma pessoa pode manter o compromisso com o objetivo maior que é tirar uma boa nota do Enem? Queria que tu comentasse mais nesse sentido. Pessoas diferentes vão responder de maneira diferente e vão precisar de estratégias diferentes, né? Eu vou trazer algumas possibilidades. Uma coisa que costuma ser produtiva é a pessoa perceber que ela está conseguindo aprender. Certo? Então, se o sujeito vai lá, pega uma prova anterior do Enem, separa as questões de um determinado assunto, ele, responde 10 questões sobre esse assunto e eu acertei 6. Não está lá ideal, né? 6 não é um acerto muito bom. Mas a pessoa consegue ver, olha, essas outras aqui que eu errei, eram 10 questões, né? Acertei 6, errei 4. Ok, eu entendi por que eu errei isso, entendi por que eu errei isso, entendi por que eu errei isso. Na próxima vez eu vou acertar mais. Claro. Então, colocar uma meta que seja alcançável. Isso é muito importante. Certo? Também. Eu vou melhorar um pouco. Porque se é uma preparação de longo prazo, você não precisa direto acertar tudo. O que você precisa é estar melhorando pouco a pouco. Né? Então, se a pessoa está sozinha, se ela própria está regulando seu próprio estudo e não tem com quem estudar, essa é uma sugestão útil. E registrando quanto você está acertando das questões em cada uma das suas sessões de estudo. E vai fazendo, de repente, uma tabelinha, um gráfico, alguma coisa assim. Ter uma forma visível de enxergar esse processo. Exato, né? De maneira que o seu objetivo é sempre melhorar um pouquinho. Não é melhorar e acertar tudo. Tá? Você tem que acertar tudo quando chegar lá no final. Né? Você tem que estar 100% pronto no final. Segunda ideia é que muitas pessoas elas conseguem estudar bem, não todas, mas muitas conseguem estudar bem se elas têm um parceiro, um companheiro de estudo. Certo? Então, se você tem na sua escola ou até na sua família alguém que está querendo um curso, o mesmo curso ou um curso que requer o mesmo tipo de discussão e assim por diante, foque em estudar com essa pessoa. Ok, hoje nós dois juntos vamos resolver as questões do Enem do ano passado.
certo? E aí se espera, por favor, que se crie um ambiente sem pressão, não é uma competição, é uma colaboração, mas a ideia de um pode ajudar o outro a fazer os raciocínios que de repente o outro não está conseguindo fazer de maneira adequada. A gente aprende muito na troca com as outras pessoas. Isso não é coisa nova, né? Isso é coisa antiga em termos de pedagogia e aprendizagem. Mas a gente aprende muito na troca. E você ter alguém com quem você possa interagir e aprender junto pode fazer diferença. E o que isso complementa? Você tem um compromisso com essa outra pessoa. Não é só o seu compromisso que você tem que ficar autorregulando. Você tem uma responsabilidade para com essa outra pessoa. E esse compromisso de toda terça de tarde a gente estuda junto ajuda a manter esse ritmo de estudo para muitas pessoas. Então, essa é uma outra sugestão. Que bacana. Claro, que nem tu falou, não é uma competição, é preciso ter metas alcançáveis e também entra a questão do estresse para o aluno. Porque tem a pressão de, eu quero passar de primeira, eu quero fazer só um Enem para já conseguir uma nota suficiente para passar no curso que eu quero. Muito se comenta sobre síndrome de burnout ou o próprio estresse, enfim, mas no âmbito profissional, no âmbito dos professores, enfim, mas a gente também consegue observar esse estresse numa rotina de estudos no estudante? Eu gosto de um argumento quando a gente fala em estresse, que é o estresse no nível adequado. Né? Quando a gente está falando uma discussão sobre estresse, é muito comum a gente fazer a separação entre o estresse agudo, né, que é você estar se colocando pronto para lidar com uma ameaça de curto prazo. É como a gente evoluiu como espécie, com ameaças de relativo curto prazo. E a situação de estresse crônico, que é algo muito comum na nossa sociedade, que é quando as ameaças de curto prazo vão se trocando uma depois da outra, ou às vezes ela nunca não é de curto prazo e a gente entra numa situação de estresse prolongado. O estresse agudo, esse de curto prazo, ele até pode contribuir para a aprendizagem. A gente tem evidências de que a gente, quando está frente a uma ameaça pontual, é melhor a gente aprender o que aquela ameaça representa. Então, o estresse agudo, ele costuma melhorar a aprendizagem. O estresse crônico, por outro lado, é péssimo. Tá? Ele vai levar a alteração no funcionamento daquelas estruturas de sistema nervoso que estão envolvidas em memória, especialmente aquele tipo de memória que eu mencionei, memória declarativa, aquela memória de contar para as outras pessoas. Vai ter menos neurônio disponível para isso, inclusive tem, dependendo do caso, até morte de alguns neurônios. Nossa. É bem complicado o estresse crônico. Por isso que a pessoa, naturalmente, em estresse crônico, ela tem uma perda da capacidade de aprender, que pode ou não ser reversível dependendo do nível de estresse. Para um estudante, em situação normal, dificilmente vai ser uma coisa tão grave assim. Claro. Só que a gente precisa, para conseguir aprender, a gente precisa ser desafiado. Por isso a ideia de você ver o seu desempenho em um dos testes do Enem e a sua meta é melhorar um pouquinho, é um desafio alcançável. Esse desafio alcançável, ele não costuma gerar sofrimento ou estresse no indivíduo, mas ele mobiliza a pessoa para estar dedicada e focada àquele estudo. E esse é o nível que está se colocando, nível adequado de estresse. Se usa o termo grego que é eustresse. Eu no grego é correto, apropriado. Então, eustresse, o nível apropriado de desafio. E aí é importante, a gente volta para a ideia de planejamento, que esse estudante, na elaboração da sua rotina, consiga um equilíbrio entre o que são os horários de estudo e o que são os momentos de diversão e relaxamento. Que também são fundamentais, né? Absolutamente fundamentais. Então, a gente às vezes vê alguns estudantes colocando para si metas que até podem ser alcançáveis, mas elas são intensas, elas são muito demandantes. E não sobra tempo para o momento de relaxar, certo? E esse estudante aí, por conta disso, ele até aguenta a situação de lidar com tanto estudo, mas perde-se o equilíbrio e ele começa a ir na direção de uma situação de estresse crônico, né? Então, a vida não é só estudo, a vida não é só preparação para o Enem. Eu sei que é o nosso foco aqui, claro. é um momento importante na vida de muitas pessoas, mas a gente sempre tem que buscar um equilíbrio, certo? Então, passar tempo com a família é coisa que costuma diminuir estresse. Se
as relações dentro da família são saudáveis. Passar tempo com animais de companhia, né? Isso é especialmente eficaz para diminuir os hormônios que estão associados ao estresse. E passar tempo com os amigos. O que não necessariamente contribui muito, e eu já vou aproveitar para deixar a crítica, é a interação via redes sociais. Né? Sim. Porque para a gente ter uma efetiva redução de estresse por meio de interação, tem que ser uma interação olho a olho, tem que ter a proximidade, tem que ter a convivência no espaço, né? E olhar no olho da outra pessoa libera outros hormônios que daí diminuem a resposta de estresse. Então, é uma socialização que tu tá conversando com outra pessoa, que tu tá fazendo uma atividade divertida ou só passando tempo com a pessoa, mas não mediada por equipamentos eletrônicos. Que seja orgânica, né? Exato, porque senão tu não vai ter esse mesmo efeito de socialização. Bem interessante isso que tu fala. Eu quero deixar um espaço agora para o encerramento, para alguma dica que vocês queiram compartilhar com a audiência, seja de estudo, seja de descanso, seja de preparação para redação, enfim. Vou começar contigo, prof. Fabiana, o espaço é teu. Eu vou pegar o gancho do professor Lucas. Não falamos tanto disso, mas penso que é um momento propício para exercitar, para ler bastante, sistematizar algumas ideias, fazer um caderno de evidências, por que não, colocando algo que achou interessante por ter lido, por ter escutado nas mídias. É um momento de buscar, talvez sentar com um colega e fazer juntos uma redação, discutir o tema antes, fazer um bom brainstorm, para que essa chuva de ideias inicial também possa ajudar a pensar no argumento mais adequado para escolher os seus tópicos do plano de texto. Então, a minha dica agora é preparação a partir da prática textual. Quanto mais escrever, mais vai ter se apropriado daquele modo de fazer, organizado suas ideias, organizado o pensamento. Excelente. Professor Lucas. E eu vou complementar a professora Fabiana com a ideia de leia bastante e sobre tudo. Porque sempre a gente pode encontrar uma informação interessante que vai ficar talvez lá numa gavetinha que a gente nunca use, mas vai que ela é relevante para o tema daquele ano. Nossa, alguns anos atrás eu li sobre isso. Eu posso colocar esse elemento como parte do meu argumento. Né? Então, leia bastante, aprenda sobre coisas variadas e organize o seu estudo, né? Porque precisa praticar. Não adianta só achar que as coisas vão acontecer. Eu gosto muito de um meme que circula pela internet já faz alguns anos. É um menininho que está tentando aprender, acho que matemática, né? E ele abre o caderno dele, ele pega com a mão e faz o movimento de estar entrando. Daí ele pega outra página e faz o movimento. Não, a gente tem que ser ativo na nossa aprendizagem. Quem dera se fosse fácil assim, né? Exato. A gente não aprende simplesmente por osmose ou por estar ali com o livro na mão. A gente aprende fazendo. Exato. Seja escrevendo, seja respondendo questão, seja contando para os outros sobre o que a gente aprendeu. Né? Então tem que ser ativo no seu processo de aprendizagem. Perfeito. Professor Lucas, professora Fabiana, muito obrigada pela participação de vocês aqui no UXPlay Podcast. Obrigada. Obrigado. Boa sorte aos estudantes. Que tudo corra bem. Como eu costumo dizer, vai dar tudo certo. Isso aí, vai dar tudo certo. Nós vamos agora para um recadinho rápido e a gente já volta para continuar falando sobre o Enem aqui no UXPlay Podcast. Você sabia que aluno da UX pode fazer cursos de extensão de forma gratuita? Isso mesmo! Todos os estudantes de graduação da UX podem usar suas horas complementares para fazer os cursos e se aperfeiçoarem sem pagar nada mais. No link ali embaixo, na descrição desse vídeo, você verá os cursos disponíveis em tudo que é campo de trabalho. Dá para fazer cursos de extensão na área de engenharia, informática, comunicação, marketing, gastronomia, administração, arquitetura, enfim, é uma infinidade de opções. Basta apenas ser aluno de qualquer curso de graduação da UX para aproveitar esse benefício. É algo que somente uma universidade do tamanho da UX consegue fazer por você. De volta ao UXPlay Podcast, estão aqui comigo o professor Leonardo Roth, responsável pelo atendimento aos alunos aqui na UX. Ele dá ajuda para o aluno que quer utilizar a nota do Enem para entrar no ensino superior. E a Rafaela Casagrande, que cursou licenciatura em História na Universidade de Coimbra, em Portugal, também por meio do Enem.
Então, a gente estava falando aqui de como funciona o esquema da nota, da média, e como é que isso pode ser aproveitado. Eu fiz o Enem em 2018, que eu fiz os 2 dias, e aí eu lembro que foi a minha primeira vez. Eu estava no 2º ano do ensino médio, eu fiz mais para testar. A minha média, eu lembro que a nota da redação foi 720. Então, ajudou a subir a minha média, porque a parte das exatas eu realmente não sou muito boa. Mas eu lembro de fazer uma simulação, assim, também para Portugal, assim, se eu fosse fazer o intercâmbio, como seria, né? Então, eu lembro mais ou menos como funciona esse esquema de converter, porque tem todo um sistema lá de notas, né, Rafaela? Isso, as notas lá são com a média 20, né? Então, fica um pouco distante, um pouco confuso pra gente aqui no Brasil imaginar. Então, quando a gente se candidata, né, com a nota do Enem, eles fazem um cálculo, não só para passar para a média 20. Então, não é só fazer vezes 2, por exemplo. Mas eles também valorizam algumas matérias mais do que outras, dependendo do teu curso. Então, no meu caso, em História, né, eu fui valorizado mais as humanas, as linguísticas e também a redação. Mas eu, no meu caso, apesar disso, eu fui muito bem em matemática. Então, isso para mim foi uma perda grande, porque acabei que matemática ela nem entrou no cálculo. Mas, para outras universidades, né, já é todas consideradas. Sim, claro. Bom, então a gente sabe que o Enem é uma etapa muito importante na vida de todo estudante e que o bom desempenho dele no exame pode ser a porta de entrada para o ensino superior, para uma boa oportunidade. Então, prof. Leonardo, eu queria te perguntar de quais formas o aluno pode aproveitar a nota dele. Então vamos lá. O Enem, ele está fazendo 25 anos. Ele é considerado o maior vestibular do mundo. E ele já chegou a ter 8 milhões de inscritos. É bastante coisa. É muita gente. Né? 2014 deu quase 9 milhões de inscritos. Né? Esse ano tem quase 4 milhões de inscritos. Então, o Enem, quando ele surgiu lá em 98, ele surgiu para... O intuito dele era a avaliação da educação básica. E depois, daí lá em 2009, né, é que ele se tornou esse grande vestibular, que ele tem 4 funções com o estudo no exterior. A primeira, né, é que pela nota do Enem você pode ingressar numa universidade federal. Você não precisa fazer o vestibular. Se a universidade optou por ter o Enem como forma de ingresso, você vai apresentar sua nota e vai concorrer de forma ampla. Porque não são todas que aceitam, Não, né? são todas que aceitam. Algumas têm misto. Tem o período do Enem e o período do vestibular normal. Né? Aqui na UX nós temos o vestibular normal, o Enem e as outras formas de ingresso. E aí, no momento que você faz o Enem, faz os 2 dias, não zera na redação e tem uma nota maior ou superior do que 450 pontos, que esse é o mínimo, desde que você não zere a redação, você pode concorrer pelo SISU, que o SISU é somente para as federais. Então, o aluno que faz o Enem tira a sua nota, de 0 a 1.000, né? 450 é o mínimo, ele pode ingressar numa federal optante. É a primeira etapa. Segunda etapa do Enem é o ProUni, que são bolsas de estudo em universidades privadas. Essa é a grande diferença. Pro SISU, universidades federais. Pro ProUni, universidades particulares. E aí bolsas de 50% e de 100%. Ou uma ou outra, dependendo da renda. E também ele é pré-requisito pro FIES. Claro, que é a terceira política pública, digamos assim. Que é a terceira política pública. E a quarta política pública, né, ela vem lá desde 2014, quando o Brasil fez convênio com 3 universidades portuguesas, e hoje são 25 universidades portuguesas, que aceitam a nota do Enem como uma forma de ingresso ou como um dos seus rankings para que brasileiros possam estudar lá. Né? Então isso é uma coisa muito legal do Enem, porque quando você se dedica e tem uma boa nota do Enem, você abre muitas portas. E lá fora não é de graça. Não é como aqui. Aqui você pode financiar o seu estudo pelo FIES
ter a bolsa parcial integral na universidade privada e estudar gratuitamente na universidade pública. E lá fora é outro mundo. Mas veja, um processo seletivo ser reconhecido lá fora, isso é muito legal, assim, eu gosto de dizer que é muito legal. Tu estava falando agora dessas políticas públicas de acesso ao ensino superior que a gente tem aqui no Brasil, ProUni, FIES, SISU, qual que tu nota, assim, a maior dúvida dos estudantes quando eles têm uma nota e eles querem aproveitar ela, mas a respeito, assim, de qual caminho escolher? Eu noto, tem um fator anterior a essa tua pergunta, porque a gente percebe que quando o aluno ou a família, hoje a família está envolvida nesse processo do estudante. Então, um estudante de 17 anos, no seu segundo ou terceiro ano, ser incentivado pela família a você tem que fazer o Enem, você não pode esquecer de fazer o Enem. Então, é muito comum as pessoas nos procurarem dizer, eu gostaria de ver como é que eu posso para estudar com uma bolsa de estudos que eu vi que tem no site. A primeira pergunta é, você fez o Enem? E aí a pessoa diz, não. Percebes? Sim, então claro. você fecha portas, não é por desconhecimento. Então veja, nós estamos quase em outubro, a inscrição terminou em junho. Exato. As provas são em novembro. Quem não se inscreveu em junho, somente o ano que vem. Então, Exato. É importante ficar ligado tem nas que ficar datas. muito ligado nas datas, porque elas se repetem a todo ano. Claro. E ao mesmo tempo, quanto maior a tua nota, mais oportunidades você tem de estudar em qualquer universidade pública ou privada no Brasil. Porém, nas privadas, ele pode ser só uma forma de ingresso, sem bolsa. Ele pode ser um pré-requisito para a bolsa é o Enem. Sim. Mas você pode ingressar numa universidade privada sem bolsa, com a nota do Enem. Com a nota do Enem. E nesse sentido, eu queria te perguntar, aqui na UX, de que forma o aluno pode aproveitar a nota do Enem e quais benefícios a universidade oferece? Nós temos 3 formas de ingresso. A forma de ingresso tradicional, que é o vestibular por redação. Que o aluno faz 2 vezes por semana, de forma online, de sua casa, o lugar onde ele preferir. Aí temos o vestibular pelo Enem, e temos, aproveitando a nota, né? Claro. E temos o modelo de vestibular onde ele escolhe vestibulares que ele já tenha feito conosco e ele pode aproveitar a nota de vestibulares anteriores, né? A gente foi até muito pioneiro nisso. Outras universidades públicas começaram a dizer, fez vestibular o ano passado e não entrou, a tua média não alcançou, aproveite a sua nota, tente o ano que vem e assim sucessivamente. E aí na UX, se o aluno ingressa somente utilizando a nota do Enem, ele tem um ranqueamento que ele pode ter um bônus por 2 semestres, de acordo com a nota dele. Quanto maior a nota, Claro. maior o bônus que ele vai ter, um super desconto. Claro. Aproveitando a nota, assim, parabéns, tua nota foi legal, queremos você aqui por essa forma de ingresso, então não precisa você fazer o vestibular de novo, né? Claro. E se for pela bolsa de estudo, aí tem outras regras totalmente diferentes, que aí são outros prazos. Exato, é importante ter bem claro isso, porque cada situação é única, né? Ela é única. Então, a nota do Enem não te diz qual curso você quer, o curso você pode escolher. Exato. Isso é muito legal. Então, você não faz o Enem para o curso de medicina, você não faz o Enem para o curso de enfermagem, você faz o Enem. Qual curso você quer? E para fazer esse aproveitamento, dependendo aqui na universidade, que nem tu falou, as pessoas podem utilizar de edições anteriores. Agora, considerando ProUni, FIES, SISU, existe alguma modalidade em que a edição da nota do ano passado, do ano retrasado, pode ser utilizada? Quando ele ingressa, no nosso caso aqui, em a maioria das instituições acontece assim, você usa o Enem dos últimos 4 ou 5 anos. Então tem uma margem. Mas não é aquele Enem para o ProUni. Ah, claro. Cada O do ProUni é sempre o Enem do ano. Então, o aluno que quiser ingressar que ingressou agora no ProUni no segundo semestre, fez o Enem de dezembro do ano passado, que saiu o resultado em janeiro, vale pelo ano. Então, o aluno que vai ingressar o ano que vem, usando o Enem para uma bolsa do ProUni, vai fazer o Enem agora, em novembro. Então, tem que ficar muito atento a essas datas. Claro. Né? E são 2 dias. Exatamente, não pode não perder é sábado e domingo, são 2 domingos, não pode perder essas datas. Exatamente, não pode perder outro final de semana. E agora a gente estava comentando da Rafaela que fez o intercâmbio.
além de Portugal, tem algum outro país que aceita a nota do Enem? Existem cases, tá? Não oficiais, porque em qualquer plataforma do governo brasileiro que você procurar, você vai encontrar Portugal como referência. Mas, nos Estados Unidos existem 4 universidades, na Grã-Bretanha existem universidades, existem universidades na Ásia, algumas, mas elas não deixam claro, por exemplo, como é que você utiliza a nota. Eles não, porém aceitamos a nota também, né? Mas de forma oficial para o governo brasileiro, nas comunicações oficiais, vamos chamar assim, Portugal é a referência. Certo. Portugal é a referência. Além de, claro, né, independente do Enem, a nossa universidade, desde sempre, né? Desde sempre, eu estou aqui há 28 anos, a gente tem mais de 130 convênios com instituições lá de fora, que o fato de você ser aluno da universidade te dá 2 possibilidades, com o Enem, com a universidade e com o Enem. Exato. Então você tem bônus do bônus. Exato, né? Tu consegue fazer um intercâmbio através da universidade. Através da universidade. Isso é muito interessante. Então, agora trazendo para a Rafaela, para contar um pouco da tua experiência, vamos voltar lá pro começo. Então, que ano que tu realizou o Enem que te possibilitou estudar no exterior? Então, eu fui uma das primeiras turmas que foi para fora, porque começou o programa em 2014 e eu utilizei o Enem de 2015, iniciando, né, no ano letivo de 2016. Porque lá começa, né, em setembro. Claro, né? Eles têm um calendário diferente, Isso, né? calendário diferente, começa em setembro, mas a nota do Enem tinha que ser de 2015, então para valer nesse ano de 2016. E eu fiz, né, terminei o ensino médio e fiz nesse último ano, tinha feito também para treineira, né, antes, porque é uma prova que tu tem que saber fazer a prova, né, Exato. e não apenas o conteúdo. Então eu utilizei, e foi através disso, de conhecer através da internet e do processo ser simplificado em Portugal, porque eu tinha interesse também em outros países, eu vi que talvez teria a possibilidade, mas é tão burocrático em outras línguas que tu fica perdido no meio dos sites, no meio dos processos, e é um investimento caro para se fazer, Claro, com se certeza. tu não tem certeza que aquilo vai dar certo. Então, em Portugal, é muito simples o processo. Eu consegui encontrar, né, na universidade, tem um centro de apoio na Universidade de Coimbra aos estudantes estrangeiros, que interessante. deram também o apoio para nós. Então, tinha uma outra, e no curso de História, eu acredito que eu tenha sido a 3ª aluna brasileira. Junto comigo entrou mais um menino do Rio de Janeiro e tinha daí uma menina que tinha entrado com a nota do Enem de 2014. Que e bacana. é isso. E depois, nos anos seguintes, sim, foi crescendo esse movimento, né? Se tornando, claro, um pouco mais concorrido, mas preenchendo daí todas as vagas. E antes vocês comentaram, né? O estudo em Portugal, ele não é gratuito. Né? Quem faz o Enem, inclusive em Coimbra, no caso, tem que pagar um valor até a mais do que os próprios europeus. Não é em todas as universidades assim, porque algumas aceitam o Estatuto de Igualdade. Em Coimbra não é o caso, né? Mas com o Enem tem a possibilidade de já entrar com uma bolsa de mérito. Então, dependendo da nota, é claro, é uma nota bastante elevada, tu consegue entrar já com uma bolsa de mérito. Foi o teu caso, não foi? Então, eu entrei sem a bolsa. Eu consegui a bolsa de mérito com os meus estudos lá. Então, para ter uma bolsa de mérito, né, tu precisa manter uma média como se fosse 8, que lá é realmente muito difícil. Eu sempre falo que eles falam... tem um dizer entre os professores que 20 é para Deus, 19 é para o professor, e daí a partir de 18 é uma meta alcançável. Então, entre 16 e 18 é realmente muito difícil, e como lá as turmas são misturadas, tem alunos do primeiro e do último ano nas mesmas turmas, não é uma grade firme, né, vamos dizer assim, ela é muito flexível, acaba que os alunos mais velhos sempre acabam tirando as notas melhores. Então, é bem difícil mesmo, é bem puxado, mas tendo bastante aplicação, bastante esforço, dedicação, tu vai conseguindo. Então, eu não entrei lá com a bolsa, meu primeiro ano eu fiz 100 e depois eu conquistei essa bolsa de mérito. Teve um amigo meu apenas, né, o Antônio, que é do Rio de Janeiro também, que entrou com a bolsa. Daí porque daí precisa ter a média 800 no Enem, o que é uma nota muito elevada, Muito né? alta mesmo. Tu tem que basicamente gabaritar todas as provas, né? Então...
Tem essa possibilidade, mas não é só a única, né? Tinha 2 hipóteses para eu pagar menos no ano seguinte, no segundo ano. A primeira era conseguir a bolsa, a segunda era conseguir uma cidadania. Claro. Então, eu já entrei com o processo de cidadania, só que demora, né? Mesmo eu estando lá, é um processo demorado. Eu só consegui minha cidadania Claro. um mês depois que eu tinha voltado para o Brasil. Então, Nossa. o tempo que eu fiquei lá, fiquei todo fazendo só com uma bolsa mesmo brasileira, cartão de residência, autorização pelo governo de português como estudante, visto de estudante, não pode trabalhar. E tu tinha comentado desse teu amigo que tirou uma nota muito alta ali, conseguiu essa bolsa e tudo mais. Tu lembra qual foi a tua nota? A minha nota na redação não foi excelente, que nem eu disse, o que me destacou no geral no Enem foi a nota em humanas, que eu fui super, super bem, Que acho bom. que tive 42 acertos de Nossa, 45, ótimo, então foi bem ótimo. bom. E também a minha nota em matemática, apesar de não ter sido usada a matemática lá. E a nota em linguagens ficou mais ou menos assim, também uma média 38 acertos, então acaba também elevando um pouco. Mas a redação não foi o meu forte. Eu reconheço e eu sempre falo isso. Tem que se preparar para a redação. Mas eu sou uma pessoa que eu nunca tive muita afinidade com escrita. Apesar de seguir no ramo de história, já ter feito minha dissertação, mas, tipo, escrever não é um processo fácil. Então, eu reconheço que é um limite meu, né? Mas é uma baita de uma oportunidade para elevar, né, essa nota, essa média. E como tu ficou sabendo a primeira vez que tu podia usar a nota do Enem pra estudar lá fora? Eu fui pesquisar, na realidade. Eu queria estudar fora. Eu me formei no ensino médio e já sabia que eu queria morar um tempo fora. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por viagem. Portugal, para mim, se deu como um país possível por causa da facilidade de viagem e da língua. Então, eu comecei a pesquisar e pesquisando encontrei daí essa possibilidade no Enem. Que legal. Como o professor comentou, tem 25 instituições, 25. né, de Portugal que aceitam o Enem, de todas elas, porque tu escolheu a Universidade de Coimbra. Tu já tinha uma afinidade por ela? Em 2014, quantas aceitavam? Talvez não eram todas as 25, né? Não, na época que eu fui procurar, tinha umas 4, mais ou menos, não umas eram, 4, realmente não eram 5. tantas. E de história, só tinha Coimbra. Ah, então. Mas assim, eu fico muito feliz com a minha escolha, porque eu sou apaixonada pela universidade. Ela é a universidade mais antiga de Portugal, né? Ela é de 1290. Então, é uma faculdade que, né, nasceu antes dos portugueses chegarem no Brasil, e o patrimônio histórico da universidade, a dinâmica do curso de história é extremamente excepcional. Assim, eu fiquei apaixonada, então é uma faculdade tradicional, o sistema de ensino é bem diferente do Brasil, que nem eu disse, isso da nota mostra, né, de eles falarem que 20 é para Deus, é uma forma de mostrar, né, esse tradicionalismo, mas é uma faculdade muito boa em termos acadêmicos também. Resumidamente, como foi a experiência de cursar a graduação em outro país? Tu ficou quanto tempo lá e tu teve algum choque de cultura, assim? A questão acadêmica deles é muito diferente daqui? Como é que é? Então, eu fiquei 3 anos morando lá, né? Um pouquinho mais, mas enfim, né? Conta uns mesinhos. Em relação ao choque de cultura, o que eu posso dizer? É bastante diferente, porque eu sou uma pessoa extremamente informal. Vocês devem denotar pelo meu linguajar. Eu sou uma pessoa que sou muito dedicada, sou muito estudiosa, mas me porto no mundo de uma maneira informal e jovem, e tranquila e flexível. E eles são o oposto disso. Então, assim, chamar o professor de senhor doutor, e tem que ter todo um respeito na maneira de falar. As pessoas vão vestidas para a faculdade de uma maneira diferente. E eu cheguei lá, né, bem tranquila, e fui me encontrando ao longo do tempo. Eu não senti, assim, muita diferença em relação à exigência acadêmica. Eu acho que é exigente, sim, mas eles te dão os mecanismos necessários para tu conseguir ter, né, um bom desempenho. Claro. E um pouco do linguajar. No início foi um pouco difícil. É um trava-língua, né? O português de Portugal. E tem ainda vários portugueses, né? Tem regiões diferentes que têm sotaques diferentes, que daí dá um nozinho na cabeça. E daí, assim, foi um pouco estranho, mas ao longo dos meses foi entrando. O bom de Coimbra é que o clima é ruim que nem o de Caxias. Tem 4 estações no dia, que nem em Caxias. Então isso isso foi não tranquilo. foi difícil. E aí, tu comentou que tu tinha ali colegas brasileiros também. E tu tinha colegas que também eram de outros países? Sim, eu tinha colegas brasileiros,
Poucos fazendo a faculdade inteira, vários de intercâmbio, aproveitando essas oportunidades, né, de ficar 6 meses, muitos viajando com bolsa, inclusive, que era maravilhoso. E tinha muitos colegas também pelo programa de Erasmus, que se chama, sim. que é o intercâmbio dentro da própria União Europeia. Então, tinha colegas de toda parte, muitos espanhóis, italianos e também alguns dos países nórdicos que queriam ir para Portugal pegar um pouquinho de calor, né? Imagino, lá é um friozão. Então, tinha bastante dinamarquês, norueguês, e eles iam, assim, aproveitavam. Que bacana. Eram pessoas que eu notava que, tipo, aprendiam a língua muito fácil. É tão diferente o português. E eles, em 4 meses, já estavam falando português. E a língua deles, pra nós, também é muito diferente, né? Muito, extremamente. E quando tu voltou, como foi o processo de validar tudo que tu aprendeu em Portugal aqui no Brasil? Porque tem essas questões de equivalência, né? Gente, assim, ó, isso é a parte mais complicada. Eu demorei praticamente mais para revalidar meu diploma do que eu demorei para me formar. Meu Deus. Foi um processo bastante delicado. Eu fui sabendo já que eu queria voltar, porque eu queria muito ser prof de história, né? Eu sou apaixonada pela área. Quando eu fui, eu comecei a me apaixonar pela pesquisa, mas quando eu voltei, ainda estava com essa chama de prof, né? Então, assim, eu voltei para isso, para trabalhar e trazer o que eu aprendi lá e contribuir para a educação, que é o que eu acho que muda a vida das pessoas. Só que para ser professora no Brasil, precisa de fazer licenciatura. E a licenciatura aqui, obrigatoriamente, tem estágios. Em Portugal, eu fiz a licenciatura. Só que a licenciatura lá não existe estágios. Lá, para tu fazer estágios, tem que fazer um mestrado. Então, o estágio está inserido dentro do mestrado de educação. Então, esse foi o primeiro, né, problema que eu encontrei para fazer a revalidação. Eu voltei em 2019. O que aconteceu em 2020? Pandemia. E para validar, né, o teu diploma tem que ser numa universidade federal. Então, como é que eu ia fazer os estágios, que eu sabia que faltava, numa universidade federal? Então, comecei o processo de revalidação na Universidade de Brasília, que foi uma universidade que eu me identifiquei com o currículo, que acaba que, como a gente escolhe o nosso próprio currículo lá, tem algumas particularidades. Então, o Brasília foi a faculdade que eu achei que mais se parecia. Claro. Mesmo assim, demorou 1 ano mais ou menos para avaliarem meu currículo. Marcaram provas, muitas provas. Eu fiz, acho que umas provas de 6 disciplinas. Nossa. Que mesmo que eu tinha feito lá, a carga horária não correspondia. Então, eu tive que estudar bastante, fazer várias provas sobre essas disciplinas e consegui daí fazer para bacharelado. Daí, na época, deu as 2 opções, a UNB. Ou tu faz bacharelado, ou tu faz licenciatura. Estágios têm que ser feitos obrigatoriamente. Eu não tinha como fazer no meio da pandemia, ainda mais, né, tendo vínculo com a Universidade de Brasília, era um problema só. E então, eu fiz o que? Aceitei só o bacharelado. Não podia dar aula, que era o que eu queria, né? Então, no ano passado, eu reingressei aqui na UX, decidi que eu ia entrar na UX com o meu diploma de bacharel e ia fazer os estágios que faltavam para fazer a licenciatura. Porque, né, para mim, o que importava mesmo era eu poder dar aula. Em escolas particulares, hoje em dia eu trabalho numa escola particular, o diploma de Coimbra já serve, né? Não tem tanto quesito. Mas se um dia eu quiser participar, né, num concurso público, eu preciso da licenciatura validada por uma universidade brasileira. Então, agora eu tenho isso da UX, graças a Deus. Que bom! Interessante saber que a universidade está te ajudando, assim, nesse sentido. Claro. É uma ilusão de que quando você vai lá fora, você faz a sua graduação lá, você é graduado lá. Quando nós vamos lá fora querer validar o diploma daqui, é tão difícil quanto de lá para cá. E no caso brasileiro, como a Rafa estava falando, só as federais revalidam o diploma de graduação. E quando vem um estrangeiro de lá para cá, ele tem que validar a graduação. É o efeito contrário. Chega até o ensino médio. Se a Rafa vai para lá, ela tem que validar o ensino médio, tem que validar a graduação, e etc, etc, etc. Hoje o Brasil a UX já faz isso, né? A gente tem existe no governo federal a convalidação dos diplomas de mestres e doutores. Já existe isso no Brasil. Claro, olha só. Já fizemos vários, inclusive, né? Mas aí o que acontece? Tem que ser, como a Rafa falou, o curso de lá tem que ser similar ao de cá. Claro. Mas daqui para lá é muito mais difícil. Eu imagino. Muito mais difícil. Vocês não fazem ideia. O volume de documentos A burocracia é que grande. eles pedem. Senhora.
mesmo existe um apostilamento de AIA, que a gente chama, tu faz o apostilamento de AIA, os países signatários, então, reconhece os documentos entre si, é como se fosse a chancela do cartório que tu leva para lá. Isso evita um monte de coisa. Vem com um selo daqueles medievais, assim, junto em todos os documentos. É um peso só, mas vamos... Mas tá validado. Na realidade, eles te evitam traduções, Sim. e que são necessárias. Todo esse ritual, ele é necessário para um conceito de reserva de mercado. Ela estudou lá, se formou lá, para você vir para o Brasil, você tem que validar aqui. Então, ela, para Portugal, ela é licenciada. Para o Brasil, o diploma de Portugal, ela é bacharel. Claro. Então, são coisas sutis, Sim. mas que é legal, é importante, é fundamental poder fazer essa trajetória acadêmica. Mas tem que avaliar. Para Portugal tem o facilitador da língua, mas se você vai para um país árabe... Sim. É outra coisa. É outra coisa totalmente diferente. E no campo da história é um pouco também complicado para ir para outros países, porque a história muda muito nos cursos de vários países. Então, Portugal também tem essa proximidade com a história do Brasil. E mesmo assim, tive que fazer algumas provas a respeito de conteúdos, por exemplo, de história do Brasil. Mas se tu vai para a Inglaterra, a estrutura curricular já é muito mais diferente. E para uma pessoa formada em história na Inglaterra vir revalidar o diploma do Brasil vai ser um desafio enorme, porque a quantidade de cadeiras diferentes vai ser muito, muito, muito As superior. abordagens também, né, dependendo do país, vão variando, né? Isso é um tanto complicado, sabe? É uma burocracia que nem tu disse, é necessária, mas é um pouco angustiante, sabe? Eu tava fazendo o meu mestrado, eu fiquei mestre e eu não conseguia dar aula de história, mesmo tendo, né, uma pós-graduação nesse setor. Sim. Mas enfim, a gente vai resolvendo, a gente vai se encaixando. É um desafio, mas tem que ter força, tem que ter ânimo. E então, nesse sentido, eu queria encerrar perguntando para cada um de vocês o que vocês têm para dizer para quem vai fazer o Enem esse ano e também para quem tem vontade de estudar no exterior. Rafa, vou começar contigo. O que tu tem para dizer para esse pessoal? Eu digo para descansar bastante antes da prova, fazer a prova com muita paciência, com dedicação. Acho que assim é fundamental verdadeiramente se colocar à disposição, tentar ler com calma as questões, mesmo se não saiba, né? Vai, faz, tenta, porque ficar em casa não vai adiantar em nada. Então acho que tenham esperança também, porque não precisa ser o melhor aluno, precisa ser o que encontrou as melhores oportunidades. Eu acho que eu nunca fui, assim, a nota 10 da turma, mas eu sempre fui de ir atrás de tudo e me dedicar no que eu queria. Então, assim, eu acho que é achar um equilíbrio, né, de saber e se motivar para achar essas oportunidades que tem. Morar fora e ter essa experiência é algo que ninguém te tira, não tem dinheiro que pague, assim, não só do viver a academia em outro país, mas de todas as oportunidades que vêm atreladas a isso, de viagem, de conhecer, de línguas que tu fala diferente, pessoas com uma cultura totalmente diferente. Então, acho que vale a pena o esforço, que parece ser muito, mas que a longo prazo a gente percebe que era só uma caminhadinha, uma pegadinha na nossa trilha da vida. Acho que é isso. Bacana. E tu, prof? Olha, eu acho que uma coisa fundamental é não achar desculpas. Porque a informação, ela está disponível de forma muito, muito, muito ampla. Puxando o gancho da Rafa. Eu fui atrás. Então, eu não me inscrevi. Mas a universidade tem cursos gratuitos, a tua escola tem cursos preparatórios gratuitos. Venha, dedicar esse momento. Tem um esforço, né, Rafa, de querer. Eu quero, então tá, se eu desejo isso, eu vou guardar 20 pila por mês, porque eu vou precisar para passagem depois. Tem gente que faz vaquinha online porque conseguiu, porque se dedicou. E como a Rafa disse, eu não preciso ser o aluno nota 1000 do Enem. Exato. E eu posso fazer misto, eu posso estudar no Brasil um pouco, posso estudar lá fora um pouco, posso fazer tudo lá, tudo cá e depois ir para lá e não achar desculpas. Eu acho que o mais importante é isso, porque o método está aí, ele não é, ele é muito mais barato do que um vestibular, né? Você tem um leque brasileiro e um leque estrangeiro para poder estudar,
com um vestibular. Você não precisa fazer vestibular em todas as universidades do Brasil e nem todas lá de fora. Então, para mim, a palavra-chave é não ter desculpa. O Enem está aí, ele é justo, na minha opinião, porque ele é amplo. Claro. Ele é amplo. E ele te possibilita não só poder ir para fora, mas como poder ter financiamento do seu estudo no Brasil, poder estudar com uma bolsa no Brasil. E hoje a bolsa não precisa ser mais estudante só de escola pública. É amplo. Então, buscar informação e não achar desculpa para não fazer. Tem que fazer. Exato. Tem que fazer. A gente tem um exemplo aí de que dá certo. Que dá certo. E que tem muitas oportunidades mesmo. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Você conferiu mais um episódio do UX Play Podcast. Não esquece de dar um like, deixar um comentário e de compartilhar esse conteúdo. Os episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no UX Play, você pode nos seguir nas nossas redes sociais pelo @UXPlay. A gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Twitter, que agora é o X. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!